Nós, né, temos um professor recém-contratado, já está completando um semestre aí, já tem mais. Quando você entrou? Setembro. Vai fazer um ano daqui a pouco. Vai apresentar o que é a pesquisa dele para a gente, né? É bom para a gente conhecer melhor o trabalho dos professores também, né? E de tarde tem um workshop que o Gadeira está organizando na Escola de Engenharia. Aí eu coloquei lá também, né, mandei o recado ontem para a turma e vou dar um jeito de passar uma chamada lá. Via de regra, a gente independente do lugar, eu não sei nem que sala que vai ser essa, a gente tenta achar uma mesinha no fundo da sala e deixar lá, tá? Depois alguém, eu não vou nessa de tarde não, alguém tem que trazer para mim, eu peço o Gadeira para... Tá bom? Mas aí é bom que, assim, gente, aproveitando, a gente tem muita chance de conversar, né? Que eu devo estar, a turma, quem está aqui, que é aluno de mestrado, está fazendo a disciplina, né, de seminários, a ideia é, se você for em 7, 8 palestras, você fechou o semestre. Tá bom? Essa é a ideia. Aí você pode ir nessas extras aí que a gente está marcando. Tem bem mais do que 8. Tá bom? Professor, que horas você acha, tá? 2 da tarde. Ele chamou um professor de Lavras, né? Sobre IA, também. Tá bem interessante. É um workshop a tarde toda. Tá bom? Então, João, vou deixar que você mesmo se apresente aí. Nossa, pra gente. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Fabrício. Pessoal, bom dia. Bom dia. Meu nome é João Eduardo. Como o Fabrício comentou, né, sou professor recém-impostado aqui do departamento. Entrei em setembro do ano passado, então estou aí para poder completar ainda o primeiro aniversário, né? E nessa apresentação de hoje, né, a minha ideia é falar sobre um projeto de pesquisa que a gente tem conduzido, é um projeto que conduzimos mais informalmente, já tem um período, ele já começou a ser desenvolvido, gestado, né, meados de 2023, final de 2022, mas oficialmente, né, ganhou essa roupagem mais de um projeto de pesquisa mesmo no ano passado. E desde então a gente tem realizado, né, trabalhos nessa linha, né, onde nós estamos procurando investigar, né, como modelos de linguagem, que é um tema bastante em voga, pode ajudar no aumento da produtividade, né, durante as tarefas voltadas para implementação e desenvolvimento de software. Mas antes de falar sobre o projeto propriamente dito, né, só falar rapidamente, né, um pouco sobre a minha história. Como eu comentei, sou professor estou aqui no departamento, né, desde meados de 2024, porém antes disso eu tenho uma historinha aqui ainda na universidade, desde 2014, né, até 2024 eu fui professor do Cotep, tem até aqui algumas mentes brilhantes do amanhã aqui que vão estar no departamento esperando que vem, né. Então fui responsável, né, por lecionar principalmente disciplinas voltadas para programação, desenvolvimento, engenharia de software, etc, né. Então assim, a engenharia de software é algo que sempre fez parte, né, da minha carreira e da minha vivência, né, enquanto acadêmico e professor, né. Em relação à minha formação, né, eu sou bacharel em ciência da computação pela PUC, né, formei em 2010. Em 2013, né, me tornei mestre aqui pelo departamento, depois tirei um períodozinho para poder conhecer um pouco o mundo lá fora e tudo mais, né. Em 2016, voltei para cá para poder iniciar o doutorado, o qual eu defendi em 2021. Ok? Muito bem. Falando um pouquinho, né, sobre a apresentação, né, do que vai ser essa apresentação. A ideia aqui é praticamente abordar, né, sobre esse projeto que a gente está desenvolvendo, né, tomando como exemplo para poder ilustrar para vocês, né, qual é a ideia de pesquisa e trabalho que a gente está fazendo, né, lidando com algumas pesquisas, né, voltadas para a área de Bad-Smell e para a migração de APIs. Então esse é um pouco do roteiro da apresentação de hoje, né. Começando aqui com a introdução do trabalho, né, eu queria fazer aqui um pequeno exercício de, vamos assim dizer, adivinhação, rapidamente, assim, coisa bem rápida, só para a gente ir entrando mais ou menos um pouco no direcionamento, né, que eu quero falar com vocês. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui 4 nichos, né, vamos assim dizer, nichos de mercado, ok? Onde existem diversos serviços que são providos por empresas, corporações, etc. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse nicho de serviços da área financeira, ok? Quais são os produtos ou serviços que vocês costumam utilizar no dia a dia de vocês?
o que vocês costumam utilizar? Falando aí bem rapidamente. Banco, que tipo de banco? Qual é o produto que você utiliza exatamente? Cartão de crédito. Pix, beleza, Pix, pode dizer, cartão de crédito, ok? O que mais? Extrato. Extrato, que mais? Aplicativos de investimento, né? Eu imagino que hoje todo mundo utiliza muito mais um aplicativo de celular para poder fazer transferência, consultas, em vez de ir no terminal de autoatendimento, por exemplo, ou conversar com o gerente, por exemplo. Ok? Na área de viagem, o que vocês utilizam no dia a dia de vocês quando vocês querem fazer uma viagem, por exemplo? Airbnb, beleza? O que mais? Booking, Decolar, Google Flights, né? Eu vou no Google Flights direto, vejo os preços de passagem, né? Para poder ver como é que está a situação. Né? Se eu fosse pensar aqui para comércio e transporte, né? Provavelmente os tipos de serviços ou soluções que vocês iriam me sugerir, né, se encaixariam um pouco nessas situações, né, ou nesses produtos que são ofertados por essas empresas atualmente. Beleza? Joia. Só que agora imagine o outro lado. Imagine que você é, por exemplo, um gerente ou um gestor dessa empresa e você recebeu uma verba, um orçamento, um budget. Você tem 100 mil reais para você poder contratar profissionais que vão visar o aumento, né, do desempenho, do lucro dessa empresa, certo? Partindo do pressuposto que você é um gerente de uma dessas instituições ou desses produtos, né, que tipo de profissional que você pensaria em primeiro lugar, ou de pessoa que você pensaria em primeiro lugar para poder trazer para a sua empresa? Né? Qual seria o perfil dessa pessoa? Né? Se você fosse um gerente do Banco Inter, por exemplo, do Nubank, e essa verba fosse alocada para você poder, né, para você poder gastar da forma que você quisesse, com novas pessoas, novos colaboradores, né, dificilmente você pensaria em contratar um gerente. Apesar de ser um banco, você provavelmente contrataria um desenvolvedor. Né? A mesma coisa acontece para os outros serviços, para as outras empresas. O mesmo princípio se aplica. Certo? Então, para essas empresas, né, o profissional que é essencial e fundamental para poder fazer o serviço e funcionar e ser entregue para os seus clientes é o desenvolvedor, desenvolvedora de software. É aquela pessoa que vai trabalhar com o desenvolvimento do sistema que está sendo criado, né, ou desse produto que está sendo mantido por essa empresa ou por essa corporação. Isso não é por acaso, né? Isso, na verdade, é um resultado, é uma consequência da forma como nós estamos organizados, né, enquanto sociedade hoje em dia. A gente vive a era da informação, né? E na era da informação, nada é mais eficiente do que processar dados que software, ou sistemas, como um todo, certo? Então, a tática que essas empresas, que na verdade são muito mais empresas de tecnologia do que empresas presentes em cada um de seus nichos específicos, né? Elas costumam adotar táticas que são até um tanto quanto agressivas para poder aumentar o seu corpo de profissionais e com isso conseguir prover uma quantidade mais significativa de serviços, certo? Então, ao longo aí dos últimos anos e tudo mais, a gente vê diversas falas, né, de pessoas que são referentes nessas áreas, como no caso Mark Zuckerberg, Bill Gates também já disse algo parecido, algo que já foi até dito pela Valve, né, a empresa responsável pelo desenvolvimento de jogos e da plataforma de jogos, que um dos aspectos mais importantes, né, para esse tipo de negócio é você contratar bem. Porque você contratar bem, né, uma boa contratação vai impactar diretamente na eficiência do produto que está sendo desenvolvido. E pelo fato da natureza de desenvolvimento de software ser uma natureza que está ligada diretamente à produção ou à aplicação, né, de conhecimento no desenvolvimento de um produto, né, um bom profissional, ele é muito mais eficiente do que um profissional que não é tão bom assim, certo? Então isso é valorizado, né? Isso cresce ou é expresso, né, numa escala muito maior do que acontece em outras áreas do conhecimento ou outras áreas de atuação, certo? E esse foi o tema principal do meu doutorado. Então isso foi uma história, na verdade, que começou lá em 2016, 2017, né? Onde a gente procurou compreender aqui, a gente levantou um arcabouço voltado para poder compreender como é que seriam as competências, né, e um perfil de competência de um profissional de desenvolvimento de software, né, e compreender, né, quais seriam essas habilidades e como, em alguma medida, medir a qualidade dessas habilidades. Okay?
Então esse foi o tema da minha tese de doutorado. Ela até foi muito bem recebida pela comunidade na época, ficou em segundo lugar no concurso de tese de dissertações em engenharia de software em 2022, né? E esse foi o panorama, né, que levou à condução dessa pesquisa ao longo desses anos, certo? Só que assim, o tempo passa, os anos passam e às vezes a situação muda, certo? Então nesse caso aqui, a estratégia que essas empresas haviam adotado inicialmente de escalar a quantidade de serviços voltados, disponibilizados através da contratação de mais desenvolvedores, se tornou em alguma medida impraticável, devido à falta de profissionais na área, certo? Ou seja, nós não estávamos, na verdade não estamos, né, preparados para poder formar a quantidade de profissionais necessários para poder suprir essas demandas, né, que têm crescido ao longo desses últimos anos, né, por parte dessas empresas que querem entrar no ramo de tecnologia ou querem prover produtos tecnológicos para seus clientes, certo? Então, assim, temos um gargalo, né, temos um novo problema, ok? E como que as empresas, né, têm se posicionado para poder, pelo menos, contornar, em alguma medida, em alguma situação, esse problema? Olha o seguinte, a gente vai parar de contratar mais desenvolvedores, nós vamos reduzir, porque isso não tem se pagado, né, do ponto de vista dos serviços que são providos, e vamos fazer o seguinte, vamos investigar formas de empoderar os desenvolvedores. O que significa empoderar os desenvolvedores nesse contexto? Trazer ferramentas, soluções que façam os desenvolvedores que já estão na minha empresa produzirem mais, certo? Imbuir esses profissionais com um conjunto de tecnologias e ferramentas que façam eles desenvolverem uma quantidade de código que seja de maior qualidade, na mesma quantidade de tempo ou menor quantidade de tempo em relação ao que estava sendo feito anteriormente, né? E essa é a proposta do projeto que eu tenho para poder falar para vocês hoje, né? Esse projeto ele está sendo conduzido, né, por meio de uma parceria entre os professores aqui da universidade, eu, o Marco Túlio, o André e o Eduardo, junto com alguns outros professores de universidades do Canadá, onde a nossa ideia é justamente investigar, né, como modelos de linguagem, em quais situações modelos de linguagem podem nos auxiliar a aumentar a produtividade dos desenvolvedores na condução de determinadas tarefas. Ou seja, dar um pouco de uma resposta para essa pergunta, né, sobre em que medida esse tipo de ferramenta ou aparato ferramental ele pode nos ajudar, né, a lidar com esse novo desafio, né, que tem surgido hoje. Muito bem. Vamos falar aqui agora sobre o projeto, né? No que consiste esse projeto exatamente, né? Então, voltando aqui rapidamente sobre o título, né? O título do projeto, né, da apresentação que eu tenho para falar para vocês hoje é Melhoria de aspectos da produtividade e desenvolvimento de software usando modelos de linguagem. Então, já falei sobre o problema, né, da produtividade, né, e como o aumento, né, da produtividade pode nos ajudar ou dar luz a esse problema que nós temos hoje. Mas, por que modelos de linguagem? Por que lidar com modelos de linguagem? Por que falar dessa técnica especificamente? Bem, nós não podemos fechar os olhos para a realidade, né? E a realidade é, desde que os primeiros modelos surgiram e foram disponibilizados publicamente, né, eles têm sido experimentados e adotados das mais diversas maneiras e de forma massiva, tanto pela indústria quanto pela comunidade científica, né? Então, hoje, né, os modelos de linguagem, eles são uma realidade, né? E a indústria e a academia têm experimentado como utilizar esses modelos nas suas mais diversas vertentes ou formatos para poder, de alguma forma, otimizar a condução do seu trabalho, em alguma medida. E no desenvolvimento de software isso não é diferente, ok? Aqui eu coloquei uma coisa de curiosidade, né, que eu fui pesquisar essa curiosidade justamente para poder trazer na apresentação, né, como que isso se alastrou, né, em que velocidade esse tema se alastrou. Aqui a gente tem um print do DBLP, que é uma base de artigos científicos voltados para a ciência da computação, que pelo menos eu consulto com bastante frequência,
Né? E na semana passada eu fui lá no DBLP e procurei LLM. Nem procurei Language Models ou Large Language Models, procurei LLM. E vejam que interessante aqui, ó. 2019, um artigo. Nem sei se falava sobre LLM, propriamente dito, né? Às vezes era o texto LLM em outro sentido, né? 2021, 5. 2022, ó, 12. Dobrou. 2023, 1.300 papers falando LLM no seu título. 2024, 8.800. Não chegamos nem na metade do ano, né? 2025, 4.600. Então, assim, negar, né, a importância que esse tipo de técnica, né, tem hoje para a área da computação, inclusive na academia, é tapar o sol com a peneira, né? Isso se tornou uma realidade. Ok? Muito bem. Só que acontece, nós temos aqui, né, pelo menos no meu entender, um desalinhamento, né? E aí que eu acho que entra o projeto. Por um lado, né, quando surgiu esse tipo de tecnologia baseadas em IA generativa, e por consequência, modelos de linguagem, etc., muito se falou sobre os potenciais ganhos que esses modelos poderiam trazer para as mais diversas tarefas existentes, né? Inclusive voltado aqui para o desenvolvimento de software. Por outro lado, pouco se sabe concretamente, né, em que medida, né, ou como exatamente esses modelos podem auxiliar os desenvolvedores no processo, né, de implementação e desenvolvimento de novas tarefas, ou da manutenção do seu software como um todo. Então aqui há uma promessa, né, de que essa ferramenta pode representar um ganho adicional de 15 milhões de desenvolvedores no mundo como um todo, mas por outro lado a gente não sabe concretamente como esse ganho vai se concretizar. Eu acho que a questão é essa. Tem uma promessa que não se reflete numa realidade ainda, em exatamente como isso é utilizado, né? E aí que surge a proposta, né, o objetivo principal desse projeto, que é investigar o impacto que essas ferramentas têm para o processo de desenvolvimento de software como um todo, para as tarefas de manutenção e implementação de sistemas. Esse é o objetivo, esse é o propósito principal, o objetivo principal desse projeto, né? Muito bem. Agora a questão que fica é, beleza, essa é o nosso norte, essa é a nossa referência, é o que nós queremos fazer, é o que nós queremos investigar dentro desse projeto. Como fazer, né? Como isso pode ser feito, né? Que tipos de aparatos investigativos, metodológicos eu posso adotar para poder procurar responder essa pesquisa. Dentro desse projeto a gente optou, né, por adotar uma metodologia de investigação baseada nessas metodologias presentes ou utilizados com bastante frequência na indústria farmacêutica, quando eles vão testar, por exemplo, um novo medicamento, certo? Então, quando uma indústria ou uma empresa da área farmacêutica vai testar um novo medicamento, né, para ver a efetividade e o impacto desse medicamento no tratamento de uma doença, o que ela vai fazer em termos gerais vai selecionar um conjunto de sujeitos para esse estudo, para esse experimento, né? Sujeitos que têm as características mais diversas, características que a empresa ou a indústria que desenvolveu o medicamento acredita que serem potenciais público-alvo para esse medicamento que está sendo lançado, né? Vai submeter essas pessoas a uma espécie de ensaio clínico, né? Um estudo clínico observacional controlado, vai variar de acordo com o tipo de informação, né, que vai ser verificada, ou de investigação que vai ser feita, né? E com isso verificar, né, qual é o impacto ou a eficácia desse medicamento dentro desse público, dentro desses sujeitos que foram selecionados para esse estudo, certo? E essa é a estrutura geral que a gente optou, né, por adotar nas investigações com relação às aplicações de modelos de linguagem, né? Se da mesma forma eu posso investigar o impacto de um medicamento para o tratamento de uma doença qualquer, né, eu posso investigar o impacto de um tipo de modelo de linguagem para um problema de desenvolvimento qualquer, certo? E com isso, alternar, né, como sujeitos, né, desse meu experimento,
justamente os artefatos ou as informações, né, necessárias que eu acredito que, se introduzidas, né, ou submetidas a esses modelos de linguagem, podem, de alguma forma, produzir um resultado que vai levar a esse ganho de produtividade, ou a confirmação, na verdade, desse ganho de produtividade ou não na condução dessa tarefa. Ok? Então, para isso, eu precisaria responder aqui, né, ou ter acesso, né, fazer o design, projetar, né, 3 questões para poder conduzir esses estudos. Primeiro, qual é a população que eu desejo selecionar para esse meu estudo, para essa minha investigação? Qual é o medicamento ou produto que vai ser testado nessa investigação? E qual é a avaliação que eu vou fazer em cima, né, desse produto que foi experimentado ou testado em cima dessa população? Então, assim, isso envolve, né, para responder essas perguntas e conduzir esse trabalho, essa pesquisa, né, isso envolve aqui o uso, né, a adoção de algumas técnicas, como, por exemplo, no caso da obtenção da população, mineração de repositórios. Né? O que consiste a mineração de repositórios? É eu ir lá desenvolver procedimentos para coletar essas informações a partir de repositórios de sistema, geralmente repositórios que são versionados via bit, porque eu tenho aqui o armazenamento do histórico, né, de desenvolvimento daquele sistema, pegar essas informações, né, e então extrair a população de interesse, do qual eu desejo fazer essa investigação, esse experimento. E então submeto essa população a esses produtos, né, nesse caso estou trabalhando com modelos de linguagem. As técnicas que nós estamos adotando principalmente para essas investigações estão relacionadas aqui a, principalmente, né, técnicas voltadas para engenharia de prompt e pré-treinamento desses modelos. Okay? A gente não adentra muito nos meandros, né, desses modelos, por não acreditar que esse seja o objetivo principal nosso. Né? Nosso objetivo é, dados os modelos existentes, que tipo de manipulação são mais eficazes ou mais eficientes para esses modelos aumentarem a produtividade de determinadas tarefas. Né? E então, por fim, né, a gente seleciona aqui um conjunto de métricas ou avaliações que vão ser adotadas para a verificação, né, da efetividade do modelo, né, nesse estudo, nessa investigação. Beleza? Muito bem. Gente, aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Se vocês tiverem, podem ficar à vontade para poder falar, levantar a mão durante a apresentação. Eu respondo sem problemas. A ideia é usar um estudo controlado randomizado, como se faz para os medicamentos mesmo. É uma população assim, aleatoriamente que vai usar a tecnologia, que não vai usar, depois comparar. Então... Isso, exato. Nem sempre não precisa necessariamente ser um estudo controlado, né, mas em alguma medida um estudo comparativo, entendeu? Porque dado o histórico que a gente tem do sistema, né, do desenvolvimento do sistema como um todo, eu não preciso montar um ambiente controlado para poder fazer com que alguém desenvolva uma tarefa e então avaliar esse desempenho de desenvolvimento dessa tarefa. Né? A gente pode utilizar essas informações de histórico, né, como entrada, né, como substituição desses dados que serão entrados. Não vai conseguir comprovar que o efeito vem da tecnologia, por exemplo, sou observacional. Deveria ser, por exemplo, os melhores rejeitam a IA, então fazendo melhor produtos porque são melhores. E a população pior usa a IA, entende? Então tem correlação entre quem quer usar e quem não quer usar com a qualidade intrínseca desenvolvida. Não, sim. O que eu quero dizer é o seguinte, devido às informações presentes, né, ou extraídas desse histórico, nós já temos a solução que foi adotada sem a IA. Né? Então a ideia, por exemplo, se eu quiser medir, né, a eficácia, né, ou a eficiência desses modelos de linguagem na condução de uma tarefa, o que eu posso fazer é comparar, né, essa tarefa que foi obtida a nível de histórico, submetê-la para o modelo de linguagem e ver o quão similar ela é em relação ao que foi desenvolvido originalmente pelo desenvolvedor. Entendeu? O desenvolvedor. Exato. Entendeu? Então isso, por exemplo, seria uma avaliação mais de eficácia e eficiência. Mas se eu quisesse medir, por exemplo, a questão da produtividade a nível de tempo, né? Aí sim, eu entendi o que você está falando. Sim, aí tem que ser um estudo controlado mesmo para poder submeter pessoas que não vão utilizar a IA, né, e quanto tempo e dificuldades que elas vão ter, né, desenvolvimento dessa funcionalidade ou tarefa,
em relação às pessoas que utilizam IA, certo? Mas, então, como é que você assume que o dado minerado, o código minerado do repositório, ele foi construído pela pessoa e não... Nós pegamos todo o código que é desenvolvido antes de 2019, 2020, que eu tenho certeza que não existia modelos de linguagem para poder auxiliar a pessoa naquela implementação, por exemplo. Entendeu? Você consegue dar um exemplo das principais métricas que usaram na avaliação? Ou varia muito conforme o teste que vocês fizeram? Vai variar, o conjunto de métricas que vão ser utilizadas para poder avaliar, né, essa investigação vai depender da pergunta que você quer responder, né? Então, por exemplo, se eu quero responder uma pergunta relacionada mais à eficácia, né, e eficiência do modelo na condução da tarefa, eu vou adotar métricas relacionadas mais à precisão, cobertura, no caso de identificações binárias, né, se a tarefa foi cumprida ou não. Ou então, às vezes, algumas métricas de similaridade textual para ver o quão próximo a resposta produzida do modelo foi em relação à informação que nós temos de oráculo, né? Mas a depender de outras vertentes que vão ser avaliadas ou medidas, a gente pode adotar outros testes estatísticos, por exemplo, entendeu? Para poder medir o grau de diferenciação, similaridade de uma resposta em relação ao que foi dado de entrada, certo? Mais ou menos assim, só por curiosidade, isso é você tem um baseline, né? Sim. Sim. Em cima disso, vocês utilizaram como medida tipo de descoberta de subgrupo, mineração de padrões frequentes, para poder identificar o que estava mais distante em relação a esse baseline, e ver como que isso poderia ser adequado no melhoramento do veículo, na produção do código, assim, como é que é curioso em saber em relação a essas questões das métricas. Né? Sim, só para poder entender melhor, o que vocês chamam de baseline? Antes de 2019, você tem um código que é o código que era antes da IA. Beleza, é o oráculo, né, nesse caso, né? Outliers, o que está distante demais ali, que poderia ser adequado positivamente ou negativamente para contribuir com o código. Beleza, você fala distante em que sentido? Só para poder entender melhor. Muito bom em relação à maioria ou muito ruim em relação à maioria do código desenvolvido? O muito bom é que você, só para poder entender melhor, muito bom quer dizer que a resposta produzida para o modelo foi muito boa ou muito próxima àquilo do baseline, e para outras situações a resposta produzida para o modelo foi muito ruim em relação ao que eu tenho no baseline. A gente faz essa estratificação em alguns estudos. Eu vou mostrar aqui o caso do BadSmells. O caso do BadSmells ele mostra isso bem claramente. Okay? Quando você vai comparar a resposta do modelo com a solução adotada pelo repositório, você conseguiria tratar, por exemplo, falso positivo que falta na resposta do modelo, mas tem na solução do repositório. Mas como você lida com o contrário? Uma coisa que o modelo fez não tem no repositório. Como é que você consegue avaliar se isso é tipo assim, um excesso, alguma coisa que não deveria ter feito? Ou se é uma solução que é ainda melhor do que a solução do repositório? Deveria ser. Cara, isso é uma excelente pergunta. Isso é uma excelente pergunta, entendeu? Atualmente, o tipo de análise que a gente faz, primeiro, ela vai variar muito de acordo com a aplicação do cenário de avaliação, porque existem cenários em que isso é mais latente do que outros, né? Então vamos supor aqui que eu estou trabalhando no cenário de migração, né? Migração de APIs, migração de bibliotecas no sistema, né? Pode ser que eu, ao submeter uma tarefa de migração para o modelo, além de migrar o meu sistema, ele melhora a estrutura do sistema. Entendeu? Ele faz pequenas refatorações que vão melhorar ou contribuir para a melhoria da estrutura do sistema, né? Então, assim, quantificar isso é mais complicado, né? Então, as práticas, né, o que a gente tem feito para um subconjunto, né, dessas migrações que foram realizadas automaticamente, nós investigamos qualitativamente, entendeu? Manualmente mesmo esses casos, então identificamos o que aconteceu no processo de migração. Nesse processo de migração, além de migrar, o modelo fez algumas outras mudanças, e essas mudanças melhoraram aí na qualidade do código, entendeu? E isso vira mais um achado qualitativo da investigação, entendeu? Mas isso é difícil de se escalar, porque muda muito de acordo com a natureza do problema, entendeu? Beleza. Muito bem. Pessoal, partindo aqui para o primeiro caso, né, que eu quero mostrar para vocês, né, que é a detecção de BadSmells, né?
Primeiro, deixa eu falar para vocês o que é bad smell, né? O bad smell, ele é, na verdade, ele não é um problema, mas ele é uma indicação de que, um indício de que algo pode não estar muito bem implementado ou muito bem estruturado dentro do seu sistema. Então, os bad smells, eles funcionam mais como uma flag, um aviso de que, olha, a qualidade do código que você está escrevendo para aquele sistema não é a ideal e isso pode levar futuramente a eventuais problemas, certo? Então, a gente utiliza muito os bad smells para poder medir esses indicativos, né? Tentando explicar um pouco na prática o que é um bad smell. Aqui eu tenho um exemplo de um código, esse código aqui foi escrito em C#, ok? Em que ele vai calcular o desconto de um determinado produto com base em um conjunto de informações. À primeira vista, se você pega esse código, vocês conseguem responder exatamente o que ele faz? Mais ou menos, né? Tem que gastar aí alguns bons segundos para poder entender quais são as situações que ele tem, o que exatamente ele vai fazer em cada uma dessas situações, qual é o peso que ele vai aplicar em cada um dos casos, né? Ou seja, esse código, ele é um código que contém um smell, um indício de que há algo que não está muito bem estruturado dentro dessa função, desse método que eu escrevi, que, portanto, prejudica a legibilidade, a manutenção e, por consequência, a manutenção do sistema, certo? Então, esse trecho de código que nós temos aqui, ele, se você roda nessas ferramentas tradicionais de detecção de smells que existem, né, ele vai nos retornar um valor relacionado a uma métrica conhecida como complexidade ciclomática, que ela, bem dizer, vai calcular a quantidade possíveis de desvios que esse trecho de código apresenta para a execução do sistema. Então, a complexidade ciclomática que nós temos aqui é igual a 5. Então, significa mais ou menos dizer o quê? Esse código ele tem 5 possíveis respostas. Se eu executá-lo, ele vai executar 5 caminhos distintos possíveis. Ok? Então, isso aqui é um problema, porque o desenvolvedor, ao visualizar esse trecho de código, ele precisa pensar nesses 5 caminhos possíveis para poder entender o que esse código faz. Certo? Eu tenho que raciocinar e pensar nesses 5 desvios de fluxo. Então, qual é a ideia, né, dessas métricas que indicam esses smells ou esses indícios de má qualidade? É apontar para o desenvolvedor esses trechos de código, né, com esses possíveis smells, né, e então o desenvolvedor atuar fazendo tarefas de refatoração e reestruturação para reduzir, né, em alguma medida, o valor dessas métricas. E ao reduzir o valor dessas métricas, eu, por consequência, vou gerar um código de maior qualidade. Um código que vai ser mais legível, que vai ter uma estrutura melhor. Esse é o princípio, a ideia por trás, né, de se trabalhar com smells. Então, para eu reduzir esse problema aqui, eu tenho que reduzir necessariamente a complexidade ciclomática. Então, eu tenho que reduzir a quantidade de desvios presentes, né? Qual é o tipo de reestruturação que eu posso aplicar para que isso aconteça? Eu posso pegar determinados trechos e extraí-los para outros métodos. Reduzo a complexidade ciclomática, deixo meu código mais legível, consigo entender com muito mais facilidade o que está sendo executado aqui, certo? Muito bem. Então, a importância dos smells, né, como eu havia cometido com vocês, se não tratados devidamente, esses smells eles podem comprometer, né, a qualidade do sistema. Eventualmente, o desenvolvedor vai interpretar um trecho de código de forma errada, com isso implementar uma tarefa incorretamente, gerando um bug no sistema, certo? Esse é o princípio, ok? Muito bem, então a ideia nossa aqui é verificar, né, como a adoção desses modelos de linguagem pode nos auxiliar na detecção, né, e na avaliação desses, impactos, desses smells dentro do código do meu sistema. E para isso eu vou apresentar aqui para vocês 2 trabalhos, tá, que nós fizemos, trabalhos que foram publicados no ano passado. Em um primeiro trabalho, a gente fez um estudo com smells tradicionais. Tá? Para quem não sabe, existe um catálogo bastante conhecido e muito bem difundido de smells, né, que podem ser detectados, né, e introduzidos dentro desses sistemas. Então, o que nós pegamos, né, nesse estudo foi um conjunto, né, uma base de dados que contém uma série, centenas, milhares de smells reportados, né,
por ferramentas segundo esses smells tradicionais. Então, o que nós fizemos foi o seguinte: nós submetemos esses arquivos para esses modelos de linguagem, no caso o ChatGPT, né, de duas formas diferentes, né, utilizando duas variações de prompt diferentes. E nós medimos, né, a eficácia do ChatGPT na detecção desses smells para cada um desses prompts, e nós comparamos, né, qual era a eficácia dos smells reportados por um prompt em relação ao outro, ok? Então aqui a ideia é, se a gente fosse traduzir, né, ou converter para aquela ideia inicial de estudo que eu havia comentado inicialmente, é como se tivesse aqui o seguinte: eu tenho um conjunto de pessoas que sofrem de determinadas enfermidades. Essas enfermidades se chamam bad smells, certo? E então estou submetendo essas pessoas a duas variações do meu remédio. Um paracetamol, sei lá, 8 mg, um paracetamol, sei lá, 12 mg. Nem sei se isso existe, ok? Mas são duas variações do mesmo remédio. Então eu estou verificando quantas pessoas, né, o impacto da aplicação dessa medicação nessas pessoas, numa versão do paracetamol, na versão do outro paracetamol. Então comparando qual é o desempenho de cada uma dessas versões nesse estudo. Okay? Então essa é a ideia por trás daquele arcabouço geral que a gente havia pensado inicialmente. Okay? Então falando aqui rapidamente de alguns dos resultados, né, que nós temos, nós, entre as perguntas, né, que nós procuramos responder, nós fizemos uma pergunta para poder comparar desses dois prompts, né, o quão mais eficiente é um prompt em relação ao outro. Então nós conseguimos identificar que o prompt 2, esse prompt 2, ele é um prompt que nós fornecemos mais detalhes em relação aos smells que eu queria detectar, né? A gente listou nesse prompt cada um dos smells que eu gostaria que a ferramenta ou modelo verificasse dentro dos arquivos, né, ou do código passado de entrada. Em relação ao prompt 1, que ele é muito mais simplificado, eu simplesmente pedi para ele poder identificar smells, ok? Não especifiquei exatamente quais, né? Então a gente conseguiu mostrar, né, através dessa experimentação, que um prompt detalhado ele chega a ser 2,5 vezes mais eficiente do que o prompt não detalhado, certo? Então, voltando à ideia que eu havia comentado anteriormente, né, o objetivo é, eu quero quantificações, né, eu quero números, eu quero entender melhor eu quero entender de forma mais precisa, né, quão melhor é uma solução em relação à outra. É melhor, mas é melhor quanto? Okay? Então aqui a gente observou que num prompt em que eu passo um pouco mais de informação em relação aos smells, né, isso foi suficiente para poder aumentar o desempenho da detecção desses smells em 2,5 vezes. Okay? Numa outra pergunta de pesquisa que a gente procurou responder, né, a gente estratificou esses smells por grau de severidade. Okay? Smells considerados com pouco grau, médio grau e alto grau de severidade de comprometimento para o funcionamento do sistema. E aí o que a gente verificou aqui, algumas informações bastante interessantes, né, é que para determinados smells, esses modelos de linguagem apresentavam um desempenho muito melhor em relação a outros. Né? Então, por exemplo, para smells da classe Data Class, né, que são aquelas classes que têm poucas funcionalidades e elas são mais uma modelagem, né, um wrapping de dados e atributos e informações, né, o prompt 2, ele foi aqui quase que aqui está em nível de F-measure, né, as métricas que nós estamos avaliando, né. O F-measure dele aumentou, né, de 0.10 para quase 0.7, né, para as smells com maior nível de severidade. Ou seja, isso é uma mudança muito significativa, né, em relação a esse tipo de smell especificamente. Já para outros smells, como é o caso de métodos longos, né, essa diferença ela não se concretizou, ok? Então a gente consegue observar aí o seguinte: olha, esses modelos, da forma como eles estão estruturados, da forma como eles foram construídos, eles respondem ou têm uma eficiência totalmente distinta, né? Mesmo dentro do mesmo falando, né, pedindo para eles, né, trabalharem no mesmo tipo de problema, né? Nesse caso aqui a detecção de smells. Para um subconjunto desse problema ele apresentou, né, taxas totalmente distintas e variáveis. Esse artigo, né, a gente submeteu ele para o Empirical Software Engineering Measurement, é uma conferência, né, a ESEM, uma conferência bastante importante da área de engenharia de software, né, na trilha de Emerging Results, né.
Ele inclusive recebeu a premiação, né, de Best Paper dessa trilha, né, no ano passado. Um trabalho bastante interessante. Um outro trabalho que eu gostaria de mostrar para vocês, né, é uma variação, né, desse estudo de bad smells, e a variação ela tem como propósito, né, investigar, né, ou testar o seguinte. No exemplo anterior, para smells tradicionais, né, esses smells, como o próprio nome já diz, eles são tradicionais. Eles existem há décadas, há pelo menos 20 anos. Okay? Então, o material, né, existente para poder reportar, descrever, falar sobre esses smells, ele é absurdamente grande. A internet está repleta disso. Okay? Então, a ideia é que, né, para esses modelos de linguagem tradicionais, quando eles foram treinados, invariavelmente eles foram expostos a esse tipo de informação que está presente, né, publicamente na internet. Okay? A ideia desse segundo estudo é a seguinte: olha, e se eu, ao invés de fazer o experimento com smells tradicionais, que eu sei que foram expostos necessariamente nesses modelos, eu criar os meus smells, eu levantar os meus smells, né, e passar esses smells, as descrições desses smells como informação de entrada para o modelo. Será que o modelo ele é capaz de identificar esses smells que não estão presentes, não estão presentes, pelo menos em larga escala, nessa base de dados? E então a gente pensou num contexto, né, para esse tipo de aplicação. Nós pensamos aqui no contexto de testes end-to-end. Testes end-to-end são aqueles testes de sistema, né? É um conjunto de testes que as pessoas implementam para poder verificar o funcionamento do sistema a nível de interface. Né? Ele testa a manipulação do sistema a nível de interface. Então, qual que é a premissa? Né? A premissa é o seguinte: esse tipo de teste ele geralmente é escrito por analistas de teste, e analistas de teste, em alguma medida, né, a depender da situação, eles geralmente desconhecem as boas práticas de desenvolvimento. Então, a nossa hipótese ou ideia, premissa, né, era de que, já que essas pessoas desconhecem as boas práticas de desenvolvimento, vamos investigar o código escrito por trás desses testes, né, levantar esses smells, essas más práticas, a partir desse código, e pedir o modelo, verificar se o modelo consegue identificar essas más práticas. Okay? Então, nesse trabalho, né, nós fizemos, igual eu falei com vocês, fizemos uma revisão da literatura cinza, né, onde nós levantamos, né, a partir de uma análise de material, né, que não está formalmente presente, né, no formato de livros e tudo mais, mas no formato de posts, e etc. Nós conseguimos catalogar e levantar 12 smells que são voltados especificamente para testes end-to-end. Então, o que nós fizemos foi, nós mineramos cenários de teste de sistemas que foram implementados, nós mapeamos quais arquivos possuem quais smells nesses arquivos que foram levantados, e submetemos isso para o modelo. E verificamos qual foi a resposta que ele daria. Então, aqui nesse caso, assim como aconteceu com o estudo anterior, a gente também utilizou o ChatGPT, né? Aqui está um exemplo, né, só do prompt, para vocês terem uma noção do que foi passado, né, de entrada para esse modelo. Então, a ideia aqui, na verdade, é descrever, né, com um pouco mais de detalhes qual é a função, né, ou listar com um pouco mais de detalhes a descrição de cada um dos smells que nós havíamos levantado. E então, nós passávamos, né, ou nós passamos os arquivos de teste que gostaríamos que o modelo detectasse para nós. Okay? Então, aqui nós fizemos esse experimento, né, com arquivos, né, de teste presentes em sistemas populares, existentes no GitHub, né, PyGallery, Livewire, GlobalLeaks, né? Então, nós detectamos a nível de precisão recall, né, a existência desses smells em cada um desses arquivos. E, novamente, assim, algo que nos chamou a atenção, né, é a qualidade, o nível de precisão, né, de eficiência que esses modelos tiveram para a detecção de determinados smells. Né. Para alguns smells, nós tivemos aí um nível de precisão muito alto. Então, para smells relacionados, por exemplo, a seletores frágeis, que são seletores que foram escritos não de uma forma muito boa, na verdade, melhor dizendo, né, de uma forma que poderia levar
o teste a ser quebrado com muita facilidade, posteriormente, né, o nível de precisão chegou a ser 100%, né, para esses 3 sistemas que nós avaliamos. Porém, o nível de recall foi muito baixo. Né. Já para outras situações, no caso aqui, o caso de espera desnecessária, né, que é quando o desenvolvedor arbitrariamente inclui um sleep, né, no teste, que era desnecessário, poderia ser removido. Né. A precisão disso aqui ficou muito baixa, né, ele se inverteu, ele incluiu coisas demais, né, então que diminuiu, reduziu o nível de precisão, porém aumentou o nível de cobertura. Certo? Então, assim, os resultados foram mistos, né, nesse tipo de situação, mas ainda assim ele conseguiu detectar, né, com alguma eficácia, né, alguns desses smells. Okay? Esse trabalho nós submetemos ele também, né, que nesse caso foi o workshop, né, de visualização e manutenção de software, é um trabalho da Larissa, que foi uma aluna aqui do departamento. Ok? Beleza. Então esses foram aqui os 2 principais estudos que eu gostaria de mostrar para vocês, né, em relação ao contexto de bad smells, certo? Falando rapidamente aqui sobre o contexto de migração de APIs, né, que é uma outra vertente que a gente está estudando nesse projeto, ok? Por que migração de APIs? Né? Porque hoje, desenvolvimento de software ele é baseado em componentes. Ninguém reinventa a roda. Certo? Se você vai desenvolver um sistema, você não vai desenvolver seu próprio sistema de pagamento. Você vai usar um existente. Você não vai desenvolver sua própria biblioteca de teste, vai usar um existente. Você não vai desenvolver o seu próprio mecanismo de autenticação, ou de interface gráfica, ou seus próprios modelos. Você vai utilizar coisas que já existem. Okay? É o princípio do desenvolvimento de software hoje. Okay? Só que acontece, a partir do momento que você escolhe uma dessas bibliotecas ou ferramentas para o desenvolvimento do seu sistema, você está criando uma ligação muito forte do seu sistema com essa ferramenta. E essas ferramentas, assim como acontece com o seu sistema, elas podem evoluir ao longo do tempo. Elas evoluem ao longo do tempo. Seja para poder corrigir bugs ou funcionalidades que estavam implementadas incorretamente, ou para poder adicionar novas funcionalidades. Então, em alguma medida, essa sua ligação desse seu sistema com essa biblioteca, ela pode sofrer alguns problemas. Então você pode, ao longo do tempo, detectar uma solução melhor. Eu comecei utilizando o Unit Test, mas eu depois vi que existe isso aqui, ó, essa biblioteca PyTest, que me permite escrever uns testes bem melhores. Ou então, eu poderia ter decidido inicialmente trabalhar com uma interface gráfica que simplesmente acabou. As pessoas deixaram de manter aquela biblioteca, aquela ferramenta. Como fazer? Joga o sistema fora? Começa uma coisa do zero? Né? Isso é um problema. Ou então, eu posso estar trabalhando com uma biblioteca que, devido a processos de manutenção e evolução, ela pode se tornar incompatível com as funcionalidades que eu havia optado por utilizar dentro do meu sistema. Então, toda vez que isso acontece, um desenvolvedor, um conjunto de desenvolvedores, né, de pessoas, precisam fazer o que nós chamamos de migração, né, que é, basicamente, aplicar um conjunto de mudanças no sistema para simplesmente ressincronizar o seu sistema com essa biblioteca, ressincronizar o seu sistema com essa dependência. Né? Então isso acontece com bastante frequência, né, no processo de desenvolvimento. Então a nossa ideia aqui é investigar, né, como esses modelos podem auxiliar a tarefa de migração, que hoje é feita manualmente. Hoje a pessoa tem que ir lá na unha, né, e fazer a conversão, né, de cada um dos comandos ou instruções de uma biblioteca antiga para uma biblioteca nova, de uma versão da linguagem antiga para uma versão da linguagem mais nova. Isso tudo hoje acontece manualmente. Então, como modelos de linguagem podem auxiliar esse processo? Né? Então, para isso, a gente partiu de uma hipótese. Qual que é a hipótese? A hipótese é o seguinte: se eu tenho um arquivo que sofreu uma migração, nesse arquivo, as mudanças que eu fiz foram mudanças que foram localizadas e suficientes para apenas atender às demandas da biblioteca nova ou da ferramenta nova em relação à biblioteca antiga ou ferramenta antiga. Então, é como se eu estivesse fazendo, se a gente fosse fazer uma analogia com o texto, né? É como se eu estivesse fazendo uma reescrita do texto. É como se estivesse fazendo uma reescrita do texto para poder adotar um outro estilo de escrita, por exemplo, um outro estilo de programação. Né?
Então, partindo desse pressuposto, né, em que a gente entende que o processo de migração, na verdade, é um processo de reescrita, que eu estou substituindo apenas determinados componentes, né, a gente entende, né, que os modelos de linguagens podem ser uma ótima aplicação para a automação desse processo. Certo? Agora a questão que fica é, beleza, eu quero migrar meu sistema. Que tipo de migração? Certo? Que tipo de migração que eu vou fazer? Posso fazer migrações em vários níveis. Tá? Eu posso fazer migrações de versões da mesma linguagem, de Python 2 para Python 3, como o pessoal do Dropbox fez alguns anos atrás. Eu posso fazer migrações de versões do mesmo framework, por exemplo, do Rails para uma versão mais antiga para uma versão mais nova, como o pessoal do GitHub fez também alguns anos atrás. Né? Ou então eu posso fazer a migração de bibliotecas e componentes distintos, né? Por exemplo, migrar o meu sistema do AngularJS, que foi algo que o suporte deixou de ser oferecido, né, pelo pessoal da Google, para o React, né, que passou a ser uma biblioteca de interface gráfica muito mais popular, certo? Então, esse projeto, né, a gente tem estudado, né, a eficácia e eficiência desses modelos na migração desses três cenários, certo? Diferentemente dos bad smells, né, o trabalho aqui ele está num estágio, né, muito mais inicial, né, germinativo, vamos assim dizer, ok? Então, assim, a gente tem uma ideia geral de como fazer ou de como avaliar esse processo de migração, né? Basicamente, a nossa ideia é pegar alterações ou migrações que foram realizadas pré-modelos de linguagem, ok? E então, submeter esses arquivos antes da migração para o modelo de linguagem e comparar esse arquivo que foi migrado pelo modelo em relação ao arquivo que foi migrado pelo desenvolvedor originalmente. Então, fazer a avaliação nas suas mais variadas vertentes. Eficácia, similaridade, se ele agrega alguma coisa a mais, além de simplesmente fazer a migração. Né? Então, tudo isso está no nosso radar em relação a essa avaliação. Só que eu comentei com vocês, né, o processo está no estágio mais inicial. Né? Por quê? Primeira coisa, isso aqui, né? Essa base de dados, seleção dos sujeitos, dos pacientes. Né? Isso é algo que não existe, okay? Então é algo que nós estamos minerando, nós estamos coletando. Então isso é um trabalho que nós estamos fazendo aqui com 3 alunos de iniciação científica. O Rafael, né, ele está fazendo aqui um trabalho onde a gente está levantando um dataset, né, uma base de dados, onde nós estamos experimentando, para experimentar, né, a migração de features relacionadas à linguagem JavaScript. Por enquanto nós estamos coletando aqui migrações onde desenvolvedores modificaram o código de promessas, do uso de promessas para programação assíncrona, para o uso da notação de async await, né, que é a notação mais próxima. Não existe a possibilidade dos modelos terem sido treinados com esse código e isso acabar fazendo com que eles levem o código à mesma alteração? Essa possibilidade, ela existe, certo? Isso é um problema, certo? O que a gente está fazendo, a gente está baseando em outros estudos que fizeram coisas similares, entendeu? E nesses estudos a gente conseguiu, eles fazem um processo bem similar a esse, ao nosso, que a gente está fazendo, entendeu? E o resultado que eles obtêm é um resultado que é bastante adverso, entendeu? Então assim, a gente entende que é o seguinte, existe uma influência, entendeu? Essa influência vai levar um overfitting para ele detectar exatamente qual é o tipo de migração, qual é o código que ele vai fazer, que ele vai converter? Não, entendeu? Então, esse é realmente uma questão. Então, existe esse primeiro dataset, né, que a gente está levantando aqui com a conversão, né, migração de código escrito em promessas para async await. E outro dataset, conduzido aqui por outros 2 alunos de iniciação científica, o Pedro e o Matheus, né, nós estamos trabalhando com a migração de bibliotecas, ok? Então, nesse caso aqui, nós elencamos 4 cenários de migração que nós estamos ampliando, de bibliotecas escritas em Python, 2 em Python e 2 em Java, na verdade, né? O RLib para Request, Boto para Boto 3 em Python e o EasyMock para Mockito, JUnit para TestNG em Java, certo? Então esse é o estágio atual dessa avaliação que nós estamos fazendo, ok? Então só aqui um pequeno exemplo, né, do que a gente tem levantado de um arquivo de migração, tá? De um sisteminha chamado MetaBrains, tá? Que nesse caso ele está fazendo a migração justamente de promessas, né, para async await, que é a notação de async await em JavaScript.
Muito bem. Eu sei que eu já estendi, eu tinha ter parado pelo menos uns 5 minutos atrás, tá? Só uma dúvida, mais de curiosidade. E aí, nesse caso, como está sendo feita essa mineração? É aleatória mesmo? Cara, nós estamos escrevendo aí um conjunto de heurísticas, entendeu? Que vão capturar, né, elementos que estavam presentes antes do processo antes da migração e que ficaram ausentes após a migração. E o contrário, né? Estruturas, comandos, informações que estavam ausentes antes da migração e presentes após a migração. Entendeu? Então a ideia é isso, trabalhar com essas heurísticas. Okay? Seria muito complicado fazer parceria com empresas, porque já trabalhei numa empresa que estava passando por esse processo mesmo, de fazer a migração das APIs, né? Aí talvez seria interessante ver os casos que eles obtiveram, porque eles fizeram toda essa pesquisa aqui. Da migração do sistema. Eles fizeram de forma automatizada também? Não? Foi, por GitHub. Ah, é? Ah, legal. Isso, não, para nós não é problema nenhum, pelo contrário. É desejável, entendeu? A gente gostaria de estabelecer essas parcerias e tudo mais, para poder conduzir essas pesquisas em conjunto e tal. Isso seria bastante interessante. Nesse último trabalho de migração de APIs, você está comparando também com aquele recorte temporal, que as migrações foram feitas antes de 2021 ali? Sim. Depois? Sim. O código que a gente está fazendo, ele tem um recorte temporal nesse sentido. Você já, provavelmente você vai falar, não sei, mas já pararam para pensar também em migração de arquitetura? Tipo, um sistema de arquitetura monolítica para microserviços? Isso é algo que a gente chegou a pensar inicialmente. Nós elencamos, né, o processo de migração a nível de arquitetural, né? A arquitetura, inclusive, entrou justamente esse aspecto. Se a gente tentasse migrar uma arquitetura monolítica para microserviços, né? Como é que o modelo de linguagem poderia auxiliar nessa situação, né? Só que assim, a gente optou por deixar um pouco de lado, porque, pelo menos no nosso entender, no meu entender particular, a migração para microserviços, ela envolve outros fatores que não são puramente técnicos, entendeu? Então, por exemplo, às vezes uma migração via microserviços, ele reflete muito mais uma estrutura organizacional da empresa, entendeu? Foi uma decisão para poder quebrar ou modularizar melhor o sistema de acordo com a estrutura organizacional da empresa, do que uma decisão técnica propriamente dita, entendeu? E como é que você mapeia isso, né? Então, assim, como é que você mapeia essa questão organizacional para você fornecer isso para o modelo, para ele poder fazer essa avaliação. Então, assim, isso é uma coisa que a gente sentiu uma certa dificuldade em tentar avaliar e verificar essa situação, e por isso a gente deixou em segundo plano, entendeu? Pode falar. Não, só para complementar, João, tem um paper que saiu recente da Google. Sim. E eles também estão utilizando também esses modelos de linguagem para no contexto de migração, né? Para deixar atividades mais... Então, internamente, eles já estão fazendo isso, né? Desenvolver as técnicas deles, né? Obviamente. E aí, basicamente, assim, resumindo, né? É que, assim, porque a migração é uma tarefa muito chata, né? Ninguém quer fazer. Então, geralmente, só deixa de lado, né? E às vezes demora para fazer ou nunca faz, né? Igual aqueles exemplos que você mostrou, né? E aí, pelo menos esse paper da Google, eles reportam que, assim, aí passou a ser uma atividade mais divertida, entendeu? Porque você tem suporte, né, dos modelos, e eles reportaram também ganho de produtividade de 50%. Então, tipo assim, tarefinha que demorava 1 hora para ser realizada, passou a ser feita em 30 minutos. Então, assim, paper da Google já mostrando isso, que eles já estão migrando lá as bibliotecas, os frameworks, as linguagens deles internamente, entendeu? Eles já têm ferramentas para isso. Foi bom você ter lembrado, eu não tinha lembrado desse paper da Google, verdade, né? Obrigado pelo lembrete. Isso assim, eu acho que parte um pouco daquele pressuposto, né, de que do ponto de vista de tarefa de manutenção, é uma aplicação que é muito clara, né, em relação à questão dos modelos, né. Talvez a pergunta que fica é, em que medida isso melhora, né? Em quais cenários isso melhora ou não. Mas é basicamente isso. Assim, tem algumas outras iniciativas, eu vou falar bem rapidamente, em 2 minutos, só para poder encerrar, que eu já estourei bastante. A gente está trabalhando com algumas outras iniciativas dentro desse escopo, né, desse guarda-chuva de aplicação de avaliação do uso de modelos para tarefas de desenvolvimento, né. Coloquei aqui algumas orientações que estou participando, orientação relacionada aqui de mestrado, né, todas as de mestrado, com o Hélio, em conjunto com o Marco, onde a gente está, na verdade, utilizando modelos de linguagem para poder extrair boas e más práticas de code review.
Então a ideia é assim, dado um code review que foi escrito, ou os milhares de code review que existem no GitHub, quais são os principais comentários? Quais são as principais boas práticas que as pessoas pedem nesse code review? Então, assim, utilizar a capacidade de síntese desses modelos para poder extrair essa informação e então fazer uma avaliação, né, com relação a isso. Uma parceria aqui junto com o André, né, e o Altino, a gente está trabalhando justamente na questão de migração, né, nesse caso de bibliotecas de teste. E uma outra orientação, né, com o Luciano, também com o Marco, a gente está trabalhando com o uso de modelos de linguagem para produzir testes de sistemas automaticamente utilizando a notação Gherkin. Eu não sei quem conhece, né, o que é a notação Gherkin, mas a notação Gherkin ela é uma notação, uma linguagem de descrição que te permite quase que escrever em texto puro, texto natural, um teste. Você simplesmente escreve esse teste em um conjunto de passos, utilizando conceitos voltados para BDD, né, desenvolvimento orientado ao comportamento, né. Então, existem ferramentas que executam automaticamente esse código que você escreveu nessa linguagem natural. Só que, por trás dos panos, o desenvolvedor precisa escrever esses métodos relacionados a cada um desses passos, né. Então, a ideia é a gente ver se o modelo de linguagem consegue substituir essa implementação, porque aí alguém mais voltado para a regra de negócios poderia escrever esse teste, entendeu? E automaticamente ele seria gerado e executado no sistema. O desenvolvedor não precisaria mais atuar nesse tipo de situação, ok? E é isso, assim, para quem não gosta de LLMs, eu também faço trabalhos, pesquisas, tá? Que estão totalmente fora desse escopo, então quem tiver interesse, gosto bastante de trabalhar com APIs, breaking chains e principalmente a aplicação de engenharia de software em outras situações, em outros cenários, né? Outras áreas do conhecimento, como games, data science, etc. Já tive alguns trabalhos, algumas parcerias no passado, né? Outras parcerias um pouco mais recentes, né? Nesse tipo de situação, tá? Investigando outros aspectos da engenharia de software, ok? Então é basicamente isso, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Era 40 minutos, mas não sei, pode ficar à vontade, às vezes quem tiver mais tempo. Voltando aos batismers, assunto clássico, né, engenharia de software. Já ouvi, então, propostas de técnicas de aprendizagem supervisionada, imagino, para identificar onde estão batismers dentro de um código. Vocês compararam, então, com essas abordagens mais clássicas para ver assim, então, o LLM se dá melhor ou pior? O LLM não vai ser adaptado, entende, para essa tarefa. Sim. Isso é uma boa pergunta, uma ótima pergunta, na verdade, né? No trabalho, para esse trabalho aqui, né, de smells em testes end-to-end, isso não é possível de aplicar, né? Porque não existem ferramentas que detectem esses smells, porque são smells que a gente levantou, né, muito especificamente para o nível de domínio, né, nível de domínio de testes end-to-end. Então, assim, ferramentas como no caso SonarQube e ferramentas que detectam esses smells, né, automaticamente, né, e esse catálogo não contempla esses smells que nós levantamos para esse estudo, né. Já para o estudo de smells tradicionais, né, que é esse caso aqui, aí sim, a gente poderia ter feito essa comparação, entendeu? Nós não fizemos. A gente poderia ter feito essa comparação com, por exemplo, o que seria reportado pelo SonarQube, né? A nível de precisão RPOL, por exemplo, né? Quais situações. Mas não, nós não fizemos. Sobre essa questão de criar end-to-end testes usando linguagem natural, né? Já tem alguns projetos open source disso. Eu sei um que chama Shortest, que foi criado pela empresa que criou o Gumroad, que é um marketplace. Isso é open source hoje, aí às vezes vale a pena dar uma olhada, chama Shortest. Vou dar uma olhada depois. Entendeu? E ele utiliza a anotação do Gherkin? Não sei, porque eu acabei de conhecer sim, essa anotação. Sim, legal. Mas é linguagem natural que traduz para end-to-end. Legal, beleza. Obrigado pela indicação. Shortest? Isso. Beleza, vou dar uma olhada depois, valeu. Se eu não me engano, esse artigo, essa pesquisa foi feita em Java, né, com linguagem. Para esses smells tradicionais, sim. O dataset aqui é de trechos de código escritos em Java. Exato. Você tem alguma experiência pesquisando com essas ferramentas de LLM ou smells em outras linguagens? Em outras linguagens?
Não, sim, existem, entendeu? Existem artigos que trabalham com a avaliação de smells em outras linguagens, né? A escolha do Java aqui se deu muito mais por uma praticidade, vamos assim dizer, né? Porque que a base de dados que a gente utilizou para poder submeter a esse estudo, ela é uma base de dados que já é existente, inclusive bastante conhecida, chama MLCQ, entendeu? Então ela é uma base de dados que contém um conjunto de smells que foram manualmente anotados por algumas pessoas, são 5 mil smells, se não me engano, mais ou menos, entendeu? Que foram manualmente anotados por essas pessoas, entendeu? E os smells anotados são todos em Java, entendeu? Todos de código Java, por isso que a gente utilizou, né? Mas a linguagem é só um detalhe, né? A linguagem é detalhe, de implementação, não importa muito não. Né? Exato. Se você for trabalhar com Python, por exemplo, partindo do pressuposto que há essa similaridade, né, em relação a forma de se escrever é parecida, muda apenas aqui questões de sintaxe e tudo mais. As duas linguagens têm as principais estruturas presentes e tudo mais, né? A coisa não muda muito, né, realmente. Talvez mude mais até para o modelo de linguagem identificar, né? A diferença da escrita dos códigos. O código mais Java é muito mais livre, muito mais... Então, essas variações, elas podem ser, acabam sendo tanto quanto absorvidas pelo modelo, justamente porque ele tem essa flexibilidade, né? Porque, de certa forma, a ordem com que as instruções são escritas e tudo mais ou os comandos existentes são parecidos, entendeu? Talvez a questão mude um pouco mais se você for trabalhar com features que são específicas da linguagem, entendeu? Aí para features específicas da linguagem, coisa eu tenho uma dúvida quanto ao que foi definido como boas e mais práticas, porque o que eu tenho leu bastante sobre engenharia nesse sentido, e eu vejo que tem muitos autores que discordam em termos de que é boa prática, não é boa prática. Um exemplo é o Robert Martin, né, que ele é muito rígido em questões de escrever funções. Se escreve uma função, ele pede, não põe mais de 3 parâmetros, eu quero uma função que tem uma outra possibilidade. Eu já li outros autores também que discordam dele um ponto e explicando, né, que você tem funções quebradas em várias partes do código, dificulta a leitura, você ficar subindo, descendo. E aí, eu também concordo nesse código. Como é que vocês fez com o LM, sabe? Tipo assim, que eu acho que é meio difícil. O que seria uma boa prática nesse sentido? Tipo, qual autor? Vai depender do autor que tem mais peso, do código que está sendo mais Isso é uma ótima pergunta. Por exemplo, o Robert Martin fala métodos não devem ter mais que 10 linhas. Exatamente. Ele fala assim, métodos não devem ter mais que 10 linhas. Ele é bem vocal, né? E tem autores que falam que é bom você ter um método que ele faz a tarefa toda, por exemplo, que ele é melhor que você só analisa ele. Aí isso meio que conflita com o Robert Martin, porque você fala o método ele parte de 10 anos, né, que seria considerado uma prática. Sim. Isso até parte um pouco de, assim, eu não cheguei a falar sobre isso, né, na apresentação, mas uma das motivações também nossas é entender, delegar isso para o modelo, o que o modelo vai fazer, porque eu tenho uma desconfiança muito grande com esses números mágicos, entendeu? Eu posso falar 10, porque 10, entendeu? Tem que ter no máximo 3 parâmetros. Por que 3 parâmetros? Clássico é comentário. Eu não posso ter mais, dependendo da situação. Comentários, outro exemplo muito clássico. O Robert Martin, ele deve ter essa comentário no código. Exato. E eu já li vários outros autores que eles são muito a favor de comentários. Então e eu vi que, não sei se é por causa da influência do Robert, mas tipo, todas as empresas que eu tenho trabalhado assim, que eu trabalhei, a galera usa muito mais coisas que vem dos livros do Robert do que de outros autores. Aí eu sempre tive essa dúvida, será que é por causa da influência dele ser mais popular, dos outros autores não serem tanto, ou se é porque realmente é melhor mesmo não ter comentado? Exatamente. Isso realmente você levantou ótimas dúvidas, né, sobre essas questões, né, porque isso é uma decisão que acontece tanto a nível individual, né, a pessoa que vai desenvolver dela vai escolher, né. Para mim, não vejo problema em ter mais de 10 linhas de código em um determinado método. Um método com mais de 3 parâmetros, ou escrever comentários, né? Então isso é uma decisão tanto individual quanto de empresa, né? Uma empresa, por exemplo, ela pode incentivar a escrita de comentários no programa, né? Por exemplo, nem que sejam os comentários de documentação da API, do sistema que você está desenvolvendo e tudo mais, né? E isso para mim realmente em relação aos números mágicos, né? É algo que me incomoda. Então as ferramentas SonarQube é algo que me incomoda, as ferramentas, entendeu? O SonarQube, uma large class, é uma class que tem mais de 60 linhas. De onde você tirou esse número? Por que isso? Né? Então, assim, a ideia de você delegar isso para o modelo de linguagem é, de certa forma, verificar, na verdade, qual é o entendimento do modelo de linguagem
com relação a quando ou em quais situações que ele entende que um método é considerado grande ou não. Então, assim, será que um método de 20 linhas, mas que é extremamente simples, entendeu? É considerado grande para um modelo de linguagem, e um método de igual tamanho, mas com uma complexidade muito maior, entendeu? Então, assim, como que ele ranqueia isso, né? Ele recomendaria o Ismael para um, recomendaria para o outro, ele recomendaria para os dois, não recomendaria para nenhum, entendeu? Então, assim, é parte do, né, desse arcabouço de experimentação, entendeu? Assim, a mensagem aqui, né, a apresentação, novamente, né, ficou um pouco grande, mas é que eu queria mostrar um pouco a reflexão, né? Qual é o pensamento que a gente tem na condução desse trabalho? Acho que isso é importante, né? Então, assim, é isso aqui, né? Eu quero, cadê aqui? Isso aqui, né? Então, assim, não tem resposta, né? Então, assim, como que isso funciona? Não sei, entendeu? Então, assim, como que a gente pode saber em que medida isso funciona e em quais situações funciona? Ou não, vamos explorar. Vamos explorar, entendeu? Como essa caixa preta aqui funciona em cada uma dessas situações. Então, assim, mais... os estudos, né, são mais essa vertente desse direcionamento. Aí, eu vi que no artigo ali vocês usaram o ChatGPT. Vocês estão usando mais ele ou vocês estão comparando com os modelos? Isso é uma ótima pergunta. Esses trabalhos do ano passado, nós adotamos, né, o ChatGPT por questões de simplicidade, né? A comunicação é mais simples, é um modelo já existente, é um modelo que é grande, né, que já foi treinado com um grande volume de informação e tudo mais, né? Só que os trabalhos que nós estamos realizando atualmente, nós estamos inserindo outros modelos, né, ou trabalhando com modelos de outras características. Então a gente está adotando agora, para alguns trabalhos, né, modelos locais, entendeu? Para agilizar, né, o processo de consulta e experimentação, e modelos também, então, por exemplo, o trabalho do Hélio, o trabalho do Luciano, são trabalhos que estão sendo adotados com modelos locais, modelos de menor tamanho, modelos que foram treinados com informações diferentes, entendeu? Então, no caso do Luciano, né, a ideia aqui, né, é a gente treinar ou experimentar com modelos generalistas de tamanho pequeno, 7 bilhões de parâmetros no máximo, entendeu? E modelos especialistas, baseados em código, e ver qual é a diferença, entendeu? Porque a nossa suposição, ou a que a gente quer verificar é em que medida um modelo que foi exposto a maior quantidade de código, ele consegue gerar testes end-to-end com maior precisão em relação ao modelo generalista, entendeu? Entender um pouco essa diferença, né? A escala que existe, o impacto que existe de acordo com os dados que cada um dos modelos foram treinados. Então, assim, isso é algo que a gente está explorando agora com maior liberdade nesses trabalhos. Exatamente isso. Tá. Você estava usando Quen, alguma coisa assim? Sim, então a gente está trabalhando, por exemplo, Mistral, 7B, né, DeepSeek-Coder, entendeu? Acho que tem uma versão de Gemini também, que é 564, não lembro, dessas pequenas também que a gente está investigando. 3 bilhões de parâmetros? Não lembro exatamente. 12. 12, é isso mesmo. 12 bilhões de parâmetros, tudo mais, entendeu? Fechou? Legal, parabéns. Todo mundo está claro para mim onde é que entrou a questão cronológica aí, do antes de 2019 e depois de 2019? Você diz em relação ao porquê antes de 2019, porquê depois de 2019? Não entendi. É porque a ideia aqui é o seguinte, a gente queria, né, garantir que a base de dados que a gente está experimentando nos nossos estudos, ela não sofresse intervenção, né, ou interferência, né, desses modelos, eventualmente. Entendeu? Então, assim, aí por isso a gente está se restringindo à coleta de dados e informações que são pré o lançamento desses modelos, entendeu? Pré-lançamento do GPT especificamente. Eu entendi errado, então. Eu achei que parte do que você estava querendo avaliar era exatamente se o código depois de 2019 teria menos ocorrência de bad smells, por exemplo, do que o anterior. Não. A ideia da data é a separação da amostra, né? Para poder garantir que a amostra não tenha sofrido interferência.
Beleza. É isso. É isso. Valeu, gente. Muito obrigado. Opa, tudo bom? Beleza? Opa, como é que vai? Beleza? Olha. Aham, não, claro. Sim. Não, a API. A seleção do... Você está falando... Peraí, só